Espumantes e vinhos zero álcool ou desalcoolizados, moda ou tendência de consumo? Esse é o assunto do Poder RS especial, aqui direto da Serra Gaúcha, do Vale dos Vinhedos, da região da uva e do vinho, para tratar deste tema in loco, saindo da teoria e vindo para a prática. Pode rodar a vinheta e acompanha que vai ser um programa muito informativo e, claro, prazeroso. Eu tô aqui nos vinhedos da Luiz Argenta, em Flores da Cunha, para mostrar para vocês a primeira máquina que tira o álcool de um vinho. Um vinho real, já foi vinho, já foi espumante, e tem uma máquina italiana, a terceira distribuída no mundo inteiro, a primeira no Brasil, adquirida pela Luiz Argenta com investimento de 5 milhões de reais. Ela vai revolucionar o consumo desses produtos desalcoolizados no Brasil. A Luiz Argenta é pioneira em várias coisas e, mais uma vez, sai na frente, eu vou mostrar para vocês como é que a Luiz Argenta está tirando o álcool do vinho e do espumante e mantendo as propriedades que tantos enófilos adoram. Depois eu vou a Bento Gonçalves, na cooperativa vinícola Aurora, para conhecer um método artesanal, diferente, uma tecnologia criada, desenvolvida na própria vinícola, que está fazendo a mesma coisa, retirando o álcool de vinhos e de espumantes. São as duas primeiras vinícolas que estão fazendo isso em volumes consideráveis no Brasil, com uma boa resposta do mercado consumidor. Então não percam, roda agora os patrocinadores do Poder RS e depois eu vou mostrar tudo para vocês, explicar a diferença entre vinho espumante zero álcool e vinho espumante desalcoolizado. Não perde, vem comigo! O Poder RS tem o apoio de Associação Brasileira de Bebidas Destiladas. Saiba mais em abdd.org.br. OAB-RS, em defesa da advocacia e da cidadania. União Destilaria, os melhores uísques do Brasil, com origem da Serra Gaúcha. Espumantes Fante, a escolha ideal para qualquer ocasião. Vinhos do Mundo, mais de 1000 rótulos de 12 países para abastecer a sua adega. EasyGen, ganhe até 20% de desconto na sua conta de luz sem fazer nenhum investimento. Em plena safra de uva, eu vim para Bento Gonçalves, no Vale dos Vinhedos, aqui na Vinícola Aurora, mas para falar com você sobre um outro assunto, o assunto do momento, os vinhos desalcoolizados. E a Aurora é uma das pioneiras nesse processo, por isso que o enólogo Christian Bernardi, que é responsável aqui pelo setor de pesquisa e desenvolvimento de novos produtos na Aurora, convidei ele para falar hoje no Poder RS, explicar tudo sobre esse assunto que está sendo muito comentado nas redes sociais e também aqui, né, nas lojas, entre os enófilos, entre quem gosta de vinho, Christian. Perfeito. Muito bom poder falar sobre esse assunto. Estamos efetivamente no período de safra, o período de vindima, que mesmo sendo um produto que tem um processo muito particular de elaboração, de finalização, a safra também é muito relevante para a obtenção desses produtos, porque uma das características, dos potenciais de desenvolvimento é elaborar um vinho adequado para depois ser retirado o álcool. Então não é simplesmente pegar um vinho qualquer, um vinho aleatoriamente que está lá na pipa e tirar o álcool e está pronto. Não, todo o processo ele é pensado para este objetivo final. Depende da matéria-prima, que é a uva. Sim, a matéria-prima e algumas características que o vinho de base, vamos assim dizer, assim como nos espumantes estamos familiarizados em falar, o vinho base para depois virar espumante deve ter suas características específicas para gerar um bom espumante. Um vinho base para ser desalcoolizado também tem que ter as suas características específicas para gerar um bom produto desalcoolizado. Que características são essas? A grande preocupação, e não temos nenhum constrangimento em afirmar isso, ainda estamos também aprendendo muito, é algo muito novo dentro do mundo, mas a gente percebeu que a retirada do álcool modifica muito a harmonia entre os sabores.
Então, as características de acidez, de adstringência, de doçura propriamente, também se modificam na ausência do álcool. Deu uma desorganizada. Exatamente. Parece que falta liga. Exatamente. O álcool ele funciona como, vamos dizer assim, uma argamassa que une todos os componentes, né? Então, a gente percebe, por exemplo, que a acidez se torna muito mais agressiva depois da desalcoolização. Então, também elaborar um vinho com uma acidez mais baixa é importante. O próprio tanino também. A acidez, pelo contrário, ela se torna menos perceptível na ausência do álcool. Então, se tiver algum açúcar a mais, ele será bem-vindo ou não irá atrapalhar. Então, esse equilíbrio de sabores é que tem que ser repensado no momento de pensar na retirada do álcool. Vamos lá, de forma bem direta, qual a diferença dos vinhos espumantes sem álcool e dos desalcoolizados? Perfeito. Na verdade, durante um primeiro momento, acho que é importante contextualizar também o aspecto de consumo, né? Claro. Nos últimos anos, vem crescendo muito a busca por produtos, bebidas não alcoólicas. Então, o consumidor, por diferentes motivos, está consumindo menos bebidas alcoólicas e busca bebidas com um estilo ou com a cara de uma bebida alcoólica, talvez até por um aspecto de socialização, né? O vinho à mesa, ele tem o seu aspecto também social muito importante, né? Então, nesse sentido, cresceu os não alcoólicos e a primeira alternativa que surgiu foi uma bebida à base de suco de uva, então uma bebida diluída com suco de uva junto e gaseificada, se tornava numa espécie de um espumante sem álcool. Mas deixar bem claro, era a base de suco, jamais teve álcool naquela bebida. Nunca fermentou. Nunca Aquela fermentou. uva nunca fermentou. Acho que essa é a grande Exatamente. diferença. Ele é um suco, continua sendo um suco, porém ele teve uma diluição para se tornar mais delicado, menos intenso de sabor, e é gaseificado para ganhar a característica da borbulha e segue o processo até Por isso chegar que era na sem uva. álcool. Exatamente. Então assim nasceu aqui no Brasil o zero álcool. É um produto muito característico do Brasil, talvez a Europa não tenha trabalhado, explorado esse segmento. Na prática, então, era um suco de uva com gás. Exatamente. É isso. Exatamente. Engarrafado Numa embalagem, de espumante, exatamente, que lembrava que simula espumante. e que faz parte do contexto do consumidor poder socializar, poder se sentir dentro de um ambiente que tem outras pessoas consumindo o espumante tradicional, um pouco mais, digamos assim, normal. Eu não estou destoando, não sou só eu que estou tomando um refrigerante, eu estou tomando uma bebida agradável, prazerosa e com uma cara parecida com todos os demais amigos aí do grupo. E até a criançada daí se sentia à vontade para Exatamente. consumir. Por mais que a gente não recomende, não no sentido de saúde para uma criança, mas por uma questão de estímulo, então a gente evita dar essa conotação. Mas, de fato, era uma bebida que qualquer criança fazer o brinde. poderia consumir sem nenhum problema. Perfeito. E daí, neste sentido, a Aurora seguia já no desenvolvimento até alcançar, hoje nós estamos já 6 meses, mais ou menos, com o produto no mercado, um vinho, que ele era vinho, ele foi vinho, surgiu de uma fermentação normal, e daí daquele vinho foi retirado o álcool, e o produto resultante foi corrigido, feito todos os ajustes até chegar na garrafa e para o consumidor. Então, o vinho desalcoolizado é aquele que já foi vinho e aí foi retirado o álcool. O que tem de diferente aqui na Aurora, diferente de outras empresas, é que o método para fazer isso foi desenvolvido aqui, a tecnologia própria, Cristian. Sim, na verdade, os processos de desalcoolização talvez já existam a nível de mundo desde a década de 70, mas nunca foram trabalhados com muito entusiasmo porque realmente o mercado é muito recente para este segmento. Então, antes de iniciarmos grandes investimentos em equipamentos que ainda estão em fase de pesquisa também na indústria mundial de tecnologia, a Aurora aproveitou algumas tecnologias que eram aplicadas com outros propósitos aqui dentro da empresa, foram feitos alguns ajustes para fazer uma evaporação do álcool a uma temperatura relativamente baixa e com auxílio de vácuo. Então a gente faz uma evaporação sob vácuo, e assim a gente consegue reduzir a temperatura de aquecimento do vinho e extrair a totalidade do álcool presente. Então a gente realmente consegue chegar a zero de álcool e com o mínimo de dano possível nos aspectos, principalmente aromáticos, que o aquecimento poderia causar. Então o processo é inovador aqui na Aurora. Sim. Vocês seguiram um outro modelo ou foi mais da teoria prática? Não, são conceitos que já existem em outras aplicações, em outros usos. O que a gente fez foi um pouco adaptar às nossas condições, aos nossos recursos, mas não que nós tenhamos inventado algo distinto, uma tecnologia nova. Não, simplesmente foi um ajuste de conceitos existentes no mundo tecnológico para fazer esta produção. Como é que tem sido a aceitação do consumidor? Muito boa. Na verdade, nós temos que avaliar ainda, e é o que nós estamos fazendo nesta primeira fase, ainda podemos dizer, é perceber quais consumidores estão provando. Ao consumidor tradicional de vinhos, ele fica um pouco espantado, um pouco surpreso, porque o sabor efetivamente é distinto de um vinho convencional, de um vinho com álcool.
a presença do álcool na formação de aroma e sabor é muito impactante. Não é simplesmente 10% do conteúdo que mudou, não, mudou toda a estrutura do produto. Então, para aqueles consumidores tradicionais, não que eles desgostem do produto ou que tenham alguma rejeição, mas eles acham um pouco estranho porque eles estão habituados com Cabernet Sauvignon, com Chardonnay convencional. Para os novos consumidores que já são consumidores de bebidas não alcoólicas e, sobretudo, de vinhos desalcoolizados e que tiveram experiência de provar produtos vindo principalmente da Europa, que é o que tem abastecido com mais frequência o mercado brasileiro, eles estão bastante surpresos positivamente pela qualidade que a Aurora está entregando. Então, nós estamos com um padrão dentro desse estilo de produto muito, muito similar às principais marcas que estão vindo principalmente da Europa ou também da Austrália, Nova Zelândia, são países que estão um pouco mais à frente já neste segmento. Quais são os 4 produtos, então, que a Aurora comercializa hoje? Aliás, vamos falar deles, vamos degustar eles, né? Porque eu também estou curioso e acho que ali a gente pode falar um pouco mais sobre esses outros aspectos. Não, sem dúvida. Qual a produção só de garrafas, mais ou menos, de cada um dos 4 produtos? Nestes 6 meses que nós iniciamos praticamente em agosto de 2025 a comercialização, então talvez já tenha movimentado algo em torno de umas 50 ou 60 mil garrafas. Então não é um volume pequeno, foi um volume bastante importante para nós. Claro que tem todo um aspecto de capilaridade, de poder de distribuição por todo o Brasil. Então a gente quer levar este estilo de produto, ofertar ele a todo o Brasil, claro, e depois, conforme as praças forem, os mercados, as culturas locais forem se adequando mais ao consumo, será melhor explorado variações também destes vinhos desalcoolizados. E são produtos também muito próprios para exportação, né? Porque talvez fora do Brasil esse consumo mais consciente, até de bebida sem álcool, esteja num nível maior do que aqui no país. Sim. Isso a gente observa muito pela mídia internacional, que está muito mais desenvolvido já este mercado em alguns países da Europa, como a Alemanha, a França também já vem crescendo bastante. Como citei antes, a Oceania também é uma região com um crescimento muito forte, mesmo os Estados Unidos também, não somente de vinhos completamente desalcoolizados, como também daqueles vinhos que ainda aqui no Brasil não existem, são os parcialmente desalcoolizados. Então, daqui a pouco, um vinho que tinha 11 de álcool, ele foi reduzido a 8. Então, são perfis de produtos que vão, nos próximos anos, ganhar muito espaço. Perfeito. Teoria está posta agora para todos vocês. Acho que ficou muito compreensível e didático a diferença entre produtos sem álcool e os desalcoolizados. Agora vamos para a taça. Vamos provar. Agora o Christian está servindo, então, esse espumante, entre aspas. Aliás, não pode nem chamar assim pela legislação, né? Então, como é que é o nome dele oficial? Saúde. Uma característica que ainda pode afetar o mercado é justamente essa questão do nome, né? O termo vinho ainda não é aceito nessa família de produtos. Então, tecnicamente ou legalmente falamos de fermentado de uva desalcoolizado. Sim. Justamente sendo porque que o vinho é um fermentado de uva. Também. Só que a definição de vinho é justamente a bebida alcoólica resultante da fermentação do suco da uva. Então, normalmente que você não tem o álcool, não é vinho porque ele não é alcoólico. Então é um fermentado de uva. Fermentado de uva desalcoolizado. E aqui? Então, este aqui é um fermentado que tem também como base, é um corte, mas tem como base a Chardonnay também, foi utilizado, ou alguma coisa talvez de Prosecco, de mais importante. Ele foi elaborado o vinho, depois foi retirado o álcool, e depois realizadas algumas correções, principalmente a questão do açúcar, né? Apesar de ele ter uma sensação pouco doce, que lembra muito como se fosse um brute, talvez, mas ele tem um açúcar, digamos, mais próximo até de um demi-sec do que de um brute. Mas a ausência do álcool dá uma sensação de dulçor muito reduzida. Então ele se torna pouco doce na boca, ou quase que inexistente. É verdade, ele é bem seco. Muito seco. E tem na boca a borbulha, que daí não tem como desalcoolizar e preservar o gás. Então este gás aqui é adicionado posteriormente, uma gaseificação, uma carbonatação, assim como seria talvez um vinho frisante, algo assim. Aliás, me pareceu muito, tomando os primeiros goles aqui, me pareceu muito um vinho frisante. Né? Tem um pouco dessas características. Tem menos borbulhas, claro. Tem uma acidez menor. Mas tem os aromas ali, né? Da uva. Então, um produto bem interessante. Se mantém. Uma fase, além como a gente falou na primeira etapa do processo de elaboração do vinho intencional para depois desalcoolizar, que isso é importante, também existe uma fase posterior que é de fazer correções dentro do que é permitido no universo da enologia e do vinho, para recompor, reestruturar um pouco o sabor. Então, muitas vezes o uso justamente de substâncias, como por exemplo, manoproteínas, que são extraídas das próprias leveduras, é a casca da levedura, a levedura morta, então traz para a bebida resultante um pouco da sensação do próprio vinho normal, que faz parte da estrutura de um vinho, e dá esse volume de boca, essa maciez, essa cremosidade característica deste produto. Perfeito.
Muito bom produto, diferente, claro, de um espumante normal com álcool, mas um produto que se aproxima muito para quem não pode consumir álcool, né, e gosta, né, desse, primeiro da estética, né, do espumante, das bolhas, mas também tem um pouco de sabor aqui que lembra. Então talvez para quem já tenha, né, Sim. tomado espumante, tomado vinhos e não pode mais, com a questão até de saúde, vai ter uma experiência muito mais agradável. Sim. Aqui. Este efetivamente é o produto que mais se assemelha, que menos causa estranheza aos consumidores tradicionais de vinho, pela sua similaridade com a bebida original, digamos assim. No vinho branco talvez é um pouco mais impactante, sem a presença do gás, e nos tintos eu acho que estamos num caminho chegando muito próximo da característica de um vinho normal, que é o que nós vamos provar agora. Perfeito. Vamos lá então, vamos para o tinto agora. Então os dois tintos são da uva Cabernet Sauvignon, safra do ano passado, então uma safra que foi muito boa, né? E uma safra também nova. E a diferença é que um é adoçado e o outro não adoçado. Exatamente. Existe essa possibilidade, assim como não podemos usar o nome vinho, também não podemos usar a terminologia brut, seco, demi-sec, suave. Então é simplesmente ou é adoçado ou não adoçado. Então este que nós estamos degustando, ele é o não adoçado. Então é um Cabernet Sauvignon elaborado de uma forma pouco extrativa, extrair pouca intensidade de taninos, de estrutura, de uma forma muito rápida. Depois o vinho então foi desalcoolizado, realizado então algum ajustezinho de acidez e tudo mais, e ele vai para a garrafa. Então ele não tem a presença de açúcar, ele se torna uma bebida mais ligeira no paladar, claro, ele não tem aquela intensidade ou aquela manutenção de sabor muito longa, mas ele mantém um pouco da sensação de adstringência, um pouco dos taninos que caracterizam os vinhos tintos, uma acidez delicada, tem uma acidez presente, que faz parte da vivacidade que o vinho necessita ter. E claro, ligeiro, rápido, uma bebida sem álcool, sem aquele calor característico do álcool, mas bastante agradável de tomar e que pode estar numa refeição com muita tranquilidade. Pela ausência de açúcar, de dulçor, você pode colocá-la numa refeição clássica, normal, sem nenhum constrangimento de ser um sabor estranho à comida. No verão pode tomar inclusive um pouquinho mais gelado, sim, né? Pode tomar mais gelado. Eu acho que a grande característica que define ele é curto, né? Tudo é curto, tudo passa rápido, então ele não tem nenhuma persistência em nada. Sim. Mas lembra sim um vinho. Acho que essa é uma boa diferença também. Muito bom. Diferente, viu? Provem. Agora a gente vai a um breve break para chamar os patrocinadores, os apoiadores que mantêm o Poder RS vivo, vivíssimo. E depois a gente volta com mais informações sobre esse tema que é moda ou tendência de mercado, vinhos e espumantes sem álcool, vinhos e espumantes desalcoolizados. Roda os patrocinadores aqui do Poder RS e depois eu volto com vocês saindo de Bento Gonçalves, indo para Flores da Cunha. No coração da Serra Gaúcha, o Leto Hotel entrega aquilo que o viajante moderno procura: eficiência para quem vem a negócios e experiência para quem vem viver a região. Localização estratégica perto do centro e das principais vinícolas aqui em Flores da Cunha, estrutura completa, quartos confortáveis, Wi-Fi de alta performance, academia, piscina coberta e um café da manhã que já começa o dia no modo premium. Tem restaurante e bistrô com várias opções do cardápio que te fazem não querer sair do hotel. O estacionamento é gratuito, algo raro hoje em dia. Se a agenda é corporativa, o Leto otimiza tempo e conforto. Se o roteiro é turismo, ele vira ponto de partida para o melhor da Serra. Leto Hotel, onde produtividade e prazer dividem o mesmo endereço. Não deixe de conhecer este hotel aqui que é referência no município de Flores da Cunha. Fica a dica. A plataforma Bebida Legal é uma iniciativa multissetorial da Associação Brasileira de Bebidas Destiladas com outras entidades representativas. No site, você encontra cursos gratuitos online para quem trabalha com bares, restaurantes e eventos em uma área dedicada a revendedores homologados das principais empresas e marcas icônicas de destilados, garantindo procedência, segurança ao consumidor e conformidade com as boas práticas do mercado. Olha só, pessoal, o ABRS alerta: cuidado com os golpistas que se passam por advogados. Jamais realize qualquer tipo de pagamento ao ser contatado sobre o seu processo judicial
antes de falar pessoalmente com o seu advogado ou advogada. Se você foi vítima de golpe, registre imediatamente um boletim de ocorrência na polícia. Acesse o site da OAB, oabrs.org.br, e as redes sociais pelo @OABRS para saber como se prevenir. A Union Destilaria, empresa fundada em 1948 na Serra Gaúcha e que atua há mais de 50 anos na atividade de destilação de uísque, está aberta à visitação no Vale dos Vinhedos, em Bento Gonçalves. Agende a sua visita. Você vai se surpreender com a estrutura e beleza do lugar. Terá a oportunidade de conhecer o processo, a grandeza e a singularidade dos destiladores de cobre, o segredo dos barris e o efeito do tempo para o envelhecimento do destilado. É uma experiência única no Brasil e que desperta os sentidos e que revela a essência e personalidade do Whisky Union. Muito mais é estar na companhia das suas pessoas preferidas. Muito mais é curtir um final de semana na praia com a família. Muito mais é dividir um drink com o amor da sua vida. Muito mais é harmonizar com um bom vinho a receita passado de avô para neta. É comemorar com uma espumante tudo que tiver valor para você. Muito mais abraça os melhores momentos da nossa vida, tanto os grandiosos quanto aqueles que na maioria das vezes moram nos detalhes. Muito mais é viver para celebrar cada momento único. E Fante tem muito mais. O futuro chegou na vitivinicultura brasileira. Eu estou aqui para conferir, para testemunhar isso de perto. Eu estou em Flores da Cunha, na vinícola Luiz Argenta, para mim uma das vinícolas mais bonitas da América Latina e do mundo. Mas eu estou aqui para falar sobre uma super novidade, a Libero. Como se fosse um líbero do futebol, um líbero italiano. Esta máquina aqui, Gabriela, mostra ela, já mostra o meu convidado aqui, o enólogo Edgar Escorteganha, enólogo-chefe aqui da Luiz Argenta, que vem namorando a Libero há um bom tempo, há 2, 3 anos, lá nas feiras europeias, e agora finalmente traz ela para o Brasil. Mais um passo de coragem, uma inovação pura aqui do Deunir e da Daiane Argenta, como é próprio desta vinícola, para fazer o quê? Vinhos e espumantes desalcoolizados, que vocês já aprenderam aqui comigo, que são muito diferentes dos produtos zero álcool. Então, para começar, e tendo a opinião aqui de um técnico que conhece muito do assunto, qual é a diferença, em poucas palavras, do vinho zero álcool e do desalcoolizado, Edgar? Bem-vindo, Orestes, prazer te receber aqui. Obrigado. Depois de muito tempo, sempre muito agradável a tua presença e nós batendo papo, a gente sempre troca muita informação técnica. Bom, a grande diferença é que os zero álcool não são fermentados, basicamente parte do suco da uva. No caso da Luiz Argenta, essa nova tecnologia que a gente trouxe da Itália, pioneira aqui no Brasil, ela desalcooliza o vinho. Nós partimos de um vinho pronto, no nosso caso Sauvignon Blanc, Shiraz, inclusive um vinho que pode ter passado até por maturação em barrica de carvalho, que é o nosso caso. Depois que o vinho está pronto, nós vamos com essa tecnologia e extraímos o álcool. Então a gente mantém as características, os aromas principalmente, genuínos do vinho, do que era o vinho anteriormente. Eu queria que tu contasse um pouco desse passado de investigação de vocês. Todo ano, né? Quem gosta de inovação vai nas feiras europeias para ver o que tem de novo. Estava me contando que numa Pro Wine dessas, de 2, 3 anos atrás, tinha um pavilhão inteiro com mais de 400 produtos, todos eles desalcoolizados. Então, para quem vai nessas feiras europeias, lá eles apontam muito o futuro do consumo, de todos os produtos, não só dos vinhos. Exatamente. Então, assim, se tem 400 produtos sem álcool, é porque isso, imediatamente, logo, vai chegar no Brasil. E vocês se prepararam. Então, conta como é que foi isso. Isso começou há mais de 2 anos atrás, com esse interesse da gente desenvolver esse produto, né, até por uma demanda crescente no Brasil, principalmente na Europa, no resto do mundo. E nós fomos lá, eu e a Daiane, nessa feira, e nos dedicamos basicamente no pavilhão zero álcool. Tinha centenas e centenas de vinhos, de vinícolas do mundo todo. Nós degustamos mais de 400. Eu saí tonto de tanto beber sem álcool, de tanta amostra que a gente degustou. Como é que era o produto? Foi um desafio, porque poucos produtos tinham a qualidade que nós queríamos buscar. Então nós continuamos buscando, investigando, né, buscando na Europa, na Itália, e encontramos há 1 ano e meio, um pouco mais atrás, essa empresa que estava desenvolvendo e testando essa nova tecnologia já há alguns anos.
Nós também fomos como cobaia praticamente, né? Nos inserimos no projeto e começamos junto com eles a desenvolver, adquirimos essa primeira máquina, já depois de muitos testes lá na Europa, e nós ficamos assim, certos, né, degustando lá, de que era o produto, de que era a técnica que nós queríamos. Por isso que nós trouxemos para o Brasil e começamos então a fazer os primeiros agora com o lançamento em 2026. O que só tinha antes eram essas máquinas para tirar o álcool, né, desalcoolizar a cerveja. E aí que são máquinas gigantescas, porque o volume de uma indústria cervejeira ele é muito grande. Exato. Isso não cabe numa vinícola, né, de médio e pequeno porte como a gente tem aqui no Brasil. Com certeza, o maior desafio sempre foi esse, exatamente, de desenvolver uma máquina que comporta uma vinícola média. Porque as máquinas que já existem, claro, porque não é só vinho que tem desalcoolizado, tem até destilado desalcoolizado agora, né? E a cerveja, que é de grande volume, as máquinas não comportavam os nossos volumes. Então essa aqui que é a novidade, é poder fazer com tecnologia, manter o que é a característica principal do vinho, principalmente os aromas, em volumes aceitáveis para o nosso tamanho. Né? Então me explica tecnicamente aqui como é que funciona essa máquina. A Luiz Argenta está dando um passo inovador e que também serve certamente para todas as demais vinícolas brasileiras que vão seguir esse caminho, não tem volta, tá, pessoal? A gente estava conversando antes de entrar aqui, né, nessa entrevista, que talvez não seja o vinho desalcoolizado, não é para mim, não é para o Edgar, talvez não seja para ti, mas é, por exemplo, para a Gabriela, que está aqui, né, nos gravando, que ficou grávida, que está amamentando e que não pode, apesar de gostar, não pode tomar uma bebida com álcool. Então é uma bebida para ela neste momento de vida. Tem pessoas que têm problemas de saúde, têm restrições de consumir álcool. Então, ao invés de tomar outra bebida, como refrigerante, por exemplo, todo mundo sabe que não faz bem para a saúde, poxa, tem uma opção muito mais saudável aqui. Então não é um concorrente do vinho com álcool, é uma opção de consumo e cada vez mais presente na vida das pessoas, dos consumidores. Com certeza, tem também o fato de religião, o fato de muitos outras coisas que não podem tomar o álcool, né, por vários motivos. Então é uma tendência crescente isso. Claro, tu falou muito bem, Orestes, vocês não podem achar que o vinho desalcoolizado é exatamente igual de um vinho normal. Até porque ele não chama vinho, ele chama fermentado de uva desalcoolizado. Isso é muito importante. Mantém as características, mas o álcool não está mais lá. O álcool é um produto muito importante, né, que agrega muito dentro do vinho, atrelado ao dulçor, à estrutura, enfim, conservação, um monte de fatores. Potencializa as outras substâncias, une elas também, né, como se fosse uma argamassa. Exatamente. Então, o álcool é fundamental para o resultado final de um bom vinho. É o principal produto depois da água, em volume, inclusive, mas como união é o principal produto. Então, nós estamos tirando esse álcool, mas o objetivo principal dessa máquina, em relação às outras, não é retirar o álcool com calor, não é retirar o álcool queimando, né, evaporando dessa forma, e sim dividindo em duas etapas. E esse é o coração da máquina. É uma máquina que vai num ciclo contínuo, onde num primeiro momento nós fizemos uma nanofiltração, Orestes, né? São membranas de filtros em espiral. Aqui não vou entrar muito tecnicamente, mas o objetivo dessas membranas é extrair parte da água e do álcool. O vinho fica circulando nesse filtro lentamente por 24 horas, em ambiente inerte, não oxida, não pega oxigênio, né? Em ambiente inerte, e vai saindo aos poucos, ela vai retirando parte da água vegetal, a água composta da uva, do vinho, e parte do álcool. E vai concentrando o tanque. E vai reservando essa água vegetal e o álcool de lado, enquanto o vinho em si, acidez, o restante da água, um pouco de álcool, os taninos, toda a estrutura, volta para o tanque, fica rodando. Num segundo momento, aí sim entra todo esse negócio grande que vocês veem aqui atrás, que é um destilador baixa temperatura a vácuo. Então esse destilador... Baixa temperatura é o quê? 30 graus. 30 graus. No máximo 25 ou 30 graus. Esse destilador não destila o vinho, mas destila a água e o álcool que foi separado. Essa é a grande diferença dessa máquina, tá? Porque em qualquer outro processo mais artesanal, o que se faz é isso, essa destilação de tudo. De tudo. E aí acaba destilando não só a água e o álcool, mas as propriedades do vinho. Exatamente. E outros processos também mais simples, que são só por filtração sem destilação, desagrega muito o vinho. Tu perde essa água. Né? Então aqui nós conseguimos, nesse segundo momento, separar o álcool dessa água vegetal. O álcool, enfim, 90% é separado, e a água vegetal retorna para o tanque. Então, fazendo com que o vinho se reconstitua de volta e tendo as suas características principais. Nesse sistema, a gente não perde nada de aromas. Se nós cheirarmos o álcool, tem cheiro de álcool. E não sobrou mais nada além de álcool. Né? Tudo volta para o tanque. Então, esse é o objetivo principal. Nós temos um produto com a integridade de um vinho, né? A integridade de um vinho e o sabor, claro, específico de um vinho desalcoolizado. Sem álcool.
sem álcool. Essa é a terceira máquina produzida por essa empresa italiana que vai para o mundo, é isso? Exatamente. A primeira, a segunda foram para onde? Para os outros países? Foi para França e Alemanha e nós somos os primeiros aqui no Brasil. Primeiro no Brasil a receber essa máquina. A Libero, olha que nome legal, hein? A máquina Libero. Agora vamos ver se essa teoria toda do Edgar aqui se comprova na prática. Eu vou degustar e vou contar para você se é isso mesmo, se esses aromas do vinho estão preservados. Durir estava conversando com a gente um pouquinho antes também, quero que fale um pouco sobre isso. Como é um produto novo, é inovação pura. Não tem classificação correta ainda no Ministério da Agricultura, lá ninguém sabe como enquadrar esse produto, esse vinho desalcoolizado. Tanto é que a classificação é essa, né? Um fermentado de uva desalcoolizado. E por conta disso, claro que todo mundo está pagando mais imposto. Então a vinícola que faz esse produto, depois o cliente está pagando mais imposto por falta de classificação. Então eu queria que o Edgar falasse um pouco sobre isso. É um alerta para as autoridades, para os deputados, para o governo federal. Tem que criar esta categoria de vinhos desalcoolizados aqui no país, que vai passar a realmente ser uma categoria própria. Então, quanto se refere à classificação, são duas coisas que nós temos que entender. A classificação do Ministério da Agricultura de produto, ela se chama fermentado de uva desalcoolizado. E ali está tudo certo, adoçado, não adoçado, gasificado, não gasificado, como o espumante, né? Só para fazer um parênteses aqui, Orescos, que tinha pessoas me perguntando essa semana, qual é o método do espumante, Charmat ou Champenois? Nenhum dos dois, ele é carbonatado. Né? A gente adiciona o gás carbônico pelo fato de que se eu fermentar de novo e criar o gás, vai ter álcool de novo, né? Claro. Depois a gente fala melhor na degustação. Então, voltando aqui, o nosso maior problema está na classificação fiscal, no NCM, no enquadramento fiscal do produto. Ele se enquadra como qualquer outra bebida, como um refrigerante, como outros produtos que são super tributados. Né? E tem que levar em conta que é um produto saudável, com baixa caloria, que não tem álcool, que se fala muito hoje da parte saudável hoje. Outro detalhe... Como o suco de uva, né, que tem uma série de propriedades muito boas para a nossa saúde, é como se fosse um suco de uva. E outra coisa muito importante, ele não tem mais conservantes do que um vinho, não é um produto cheio de coisas dentro, não. Tem exatamente o que tem um vinho normal. Então, e por isso, por não ter essa classificação, nós estamos pagando um imposto muito mais alto de um produto onde deveria ser incentivado, né? O consumo por fazer menos mal à saúde, por ser menos calórico, que essa é a tendência hoje, né? Então, mas eu acho que isso é normal. Como é novidade, como é uma inovação, não tem lá uma regra pronta, tem que criar essa regra. Então, fica esse alerta aí para o governo federal e também para os nossos atentos deputados federais. Vamos para a degustação? Vamos lá. Bora. Agora a gente vai a um breve break para chamar os patrocinadores, os apoiadores que mantêm o Poder RS vivo, vivíssimo, e depois a gente volta com mais informações sobre esse tema que é moda ou tendência de mercado, vinhos e espumantes sem álcool, vinhos e espumantes desalcoolizados. Roda os patrocinadores aqui do Poder RS. A Monumenta Stone é de natureza livre como a natureza é, sem amarras, livre para ir e vir, criar e ser. A natureza revelando sua arte. A marca une sofisticação, atemporalidade, força e transformação. Conecta as pessoas à essência natural, resgatando a simplicidade e a grandiosidade que só a natureza pode oferecer. A natureza é arte, Monumenta é a sua assinatura. Conheça nossas pedras únicas, térmicas e que se transformam em contato com a água no Instagram, @MonumentaStone. Degustar um bom vinho é uma jornada sensorial que começa antes mesmo do primeiro gole. É um ritual que se inicia ao abrir a garrafa, quando o aroma começa a se revelar e desperta nossos sentidos. Servir o vinho com atenção aos detalhes é um gesto de carinho e respeito pela experiência. E, por fim, apreciar é permitir-se viver a experiência plena de cada sabor, cor e aroma que se revela. Vinhedos Capuani. Viva a experiência dos nossos vinhos. Acesse @Vinhedos Capuani no Instagram.
A Vinhos do Mundo tem mais de 1000 rótulos para você escolher os vinhos e espumantes que mais te deixam feliz. A seleção do winemaker Leocir Vanazzi reúne o produto dos 12 principais países produtores de vinhos do mundo. Passe em um dos 3 castelinhos laranja da Vinhos do Mundo em Porto Alegre, na Alameda Lípio César, 203, na Cristóvão Colombo, 1493, ou na Getúlio Vargas, 1135. E lembre-se, se beber, não dirija. Pessoal, cuidado com o vinho bom demais para ser verdade. Aprenda a reconhecer vinhos com origem garantida e fuja das falsificações e dos contrabandos. Acesse o Instagram, @vinhos.do.mundo e descubra vinhos com história de verdade. Saúde. Saúde. Aqui então, Horácio, nós temos um blend entre Chardonnay, Riesling e um toque de Gewürztraminer para dar esse aroma floral. Cítrico, bastante elegante, flores brancas. Equilibrado, acidez, redondo. Né? O Gewürz faz uma grande diferença. Sim. Sente o toque dele, né? Quanto por cento? 10%. 10%. 10%. Por ser uma variedade aromática, se nós colocarmos mais, ele pode se tornar um pouco até enjoativo, assim, com essa rosa, esse floral, né? Agora vamos lá, até agora a falta de álcool não fez nenhuma diferença no aroma. No aroma não, porque a gente sente totalmente aqui, ó, o cítrico, frescor, que é o que eu o quero, cítrico, sabe, de um espumante demi-seco muito parecido como modelo, né? Aí sim, na boca tu tem essa explosão, é o gás carbônico, a acidez, né? Mas aí o que tu percebe de diferente aqui é que ele não tem aquele volume, aquela explosão. Ele é mais Mas curto. Ele é mais curto. Ele é mais rápido. Isso, né? mas Ele é não, delicado, né? Ele não tem persistência, né, de aromas aqui, mas ele é cremoso. Isso, exatamente. E Interessante. salivação, né? Muito bom. E bastante salivação. Outro nível de espumante aqui, pessoal, né? Então, desalcoolizado, a gente tem muito das propriedades de um bom espumante preservado. E o que nós percebemos no paladar, essa salivação, esse sabor, né? As características que nos dá vontade de tomar mais, né? Abre o apetite, dá vontade de tomar A gente mais. está aqui num sábado, uma manhã de sábado, Isso, não está calor. tão quente, mas assim, eu já tomei 3, 4 goles por essa vontade que dá de beber mais um gole. E aí sem a preocupação do álcool. Exatamente. Porque eu posso tomar 3, 4, 5, quantos eu quiser. E dirigir depois. É verdade. Vamos lá, vamos pro próximo. Vamos agora então pro vinho branco. Vinho branco, Sauvignon Blanc. Sauvignon Blanc já é uma variedade aromática que lembra maracujá, arruda, broto de tomate, né? Por isso que nós escolhemos esta variedade com esses aromas mais presentes, mais claros e que as pessoas vão conseguir detectar mais facilmente, exatamente. No aroma, de novo, é isso. A gente não sente falta do álcool. Né? Então a gente só tem os aromas aqui de uma Sauvignon Blanc muito herbáceo e um pouquinho, né, de fruta tropical. Na boca, mais herbáceo. Mais herbáceo. Ele é mais herbáceo. Broto de tomate, arruda. Isso. E leve, ligeiro. Então, assim, não tem grande persistência. Mas tem os aromas, tem as propriedades todas aqui de um vinho. Exatamente. Não sente aquele cozido, não sente o negócio, né? Como é que o senhor tá? É como se fosse ao vivo aqui, viu, pessoal? O cliente chega, cumprimenta o enólogo, faz parte, faz parte. Eu tava olhando aqui que ele é, então, 0 álcool, não tem glúten, 28 calorias por taça, também é um produto muito leve para quem prioriza a saúde, Total, inclusive. exatamente. Né? É pessoal que treina na academia, que Isso. quer menos caloria, mas quer sair no sábado, final da tarde, na piscina e tomar um desalcoolizado que tem as características do vinho, mas sem álcool. Isso. Pronto, Não ser o esse chato que aqui- fica tomando água. É, né? exatamente. Não, toma esse produto aqui, então. E outra coisa, tem validade um produto desalcoolizado? Eu tava vendo que a rolha é a sintética? Essa aqui é a rolha tecnológica. Tecnológica. Tecnológica, nesse caso, é a Dian. É uma rolha que vale 2 anos, né? Porque o vinho também tem validade. Ali tem prazo de validade. Sim, todo vinho desalcoolizado tem prazo de validade. No nosso caso, 2 anos. É mesmo? Está escrito no contrarótulo. Isso é bem diferente de qualquer vinho, né? tem Que que os prestar melhores atenção. não têm tempo de vida e esse tem. Por quê? Exatamente porque ele não tem o álcool. Então, com o tempo, ele pode oxidar mais facilmente, pode ter problemas microbiológicos, enfim, a gente tem que ter certeza que ele dura mais do que 2 anos. Mas nós temos que garantir, porque a legislação diz que precisa ter uma data de validade. Então, com isso, nós temos 2 anos. E nós vamos testando para ver quanto mais ele dura, né? Claro. Para depois, talvez, deixar 3, 4 anos, mas é suficiente, 2 Mas anos já. vinho desalcoolizado de guarda não teremos. Não. E nem queremos, né? Porém, tem um detalhe que eu vou explicar daqui a pouco no tinto, que ele pode ser de guarda. Olha. Mas não de guarda em casa, antes. Vamos lá, então. Vamos pro vinho tinto, então, Edgar.
Vinho tinto, vocês podem perceber, a coloração dele não muda absolutamente nada, né? A uva? A uva é Shiraz, e o aroma nós vamos perceber exatamente do vinho. Aroma do Shiraz. Porque o que aconteceu aqui? Antes de desalcoolizar, nós maturamos ele. Antes de desalcoolizar, esse vinho ficou 9 meses em barricas de carvalho francesas. Ele passou por barrica? passou Eu não por sabia que um barricas. vinho desalcoolizado poderia passar por barrica. Exatamente, pode passar. Não está escrito aqui, mas esse vinho é da safra 2023, não é 25 da safra que passou. Então já é um Já é vinho um mais vinho maduro. maturado, envelhecido dentro da vinícola. E depois ele foi desalcoolizado. Que é o princípio do vinho desalcoolizado. Então ele já Exato. foi vinho. Já foi. Ele já fermentou, ele era um vinho. Poderia ter sido engarrafado como um Shiraz da safra 2023, só que aí tu retirou o álcool. Eu retirei o álcool. Por isso que tem essas características dos aromas terciários, do tostado, da baunilha, né? Vai perceber que não tem o álcool, mas tem o tanino, não tem o retroolfato da barrica de carvalho, né? Super equilibrado. Interessante, né? Ele só não é um vinho gordo, porque eu acho que é isso que o Sim, álcool dá, exatamente. né? Ele deixa ele mais untuoso, inclusive. Mas é um vinho Shiraz que é para beber o dia inteiro. Né? Ele Então, fica ralo por causa do falta do álcool, Isso. mas as características do vinho estão aí, né? estão aqui. Então, os aromas principalmente. todos. Né? É um belo Shiraz aqui da Luiz Argento. Mais interessante que eu estou notando agora. Todos os 3 produtos eu salivei bastante. Sim, por causa da então a acidez. acidez é presente. E me dá vontade de tomar mais goles. Exatamente. Que não vinho com álcool, a gente vai naturalmente controlando um pouco mais. Exatamente. Agora aqui não, ele dá vontade e tu vai tomando mais goles. E pode tomar À vontade, à vontade. à vontade. Pode tomar um pouquinho mais refrescante esse aqui também, né? Pode tomar. Esse aqui, na verdade, é 14, 15 graus, seria a 14, temperatura 15. certa para se consumir. Pessoal, provadíssimos aqui os 3 vinhos desalcoolizados, novidade da Luiz Argenta, fazendo história, certamente inaugurando uma outra categoria de produtos aqui à base de vinho no Brasil. Parabéns, Ricardo. Obrigado, Orestes, pela Valeu. visita. Saúde. Saúde. O Poder RS tem o apoio de Associação Brasileira de Bebidas Destiladas. Saiba mais em abdd.org.br. OAB-RS, em defesa da advocacia e da cidadania. União Destilaria, os melhores uísques do Brasil, com origem da Serra Gaúcha. Espumantes Fante, a escolha ideal para qualquer ocasião. Vinhos do Mundo, mais de 1000 rótulos de 12 países para abastecer a sua adega. EasyGen, ganhe até 20% de desconto na sua conta de luz sem fazer nenhum investimento.